Trevisan também deu uma passadinha lá no ICL. Quero trazer para vocês o que ele falou nesses últimos dias. Bora. Professor, é mais uma tentativa de Donald Trump interferir nas eleições brasileiras? Bom dia. Efeito prático não tem, né? Nós já vamos comentar um pouco sobre isso, o que é que sobrou da Suprema Corte, ou o que a Suprema Corte, entre aspas, esqueceu. Mas peraí. Bom dia, William, bom dia, Fábio, bom dia, Cris, né? O Trump não pode atrapalhar o nosso bom dia. Não pode. Isso ele vai fazer. Mas primeiro, bom dia, depois a gente fala do bom dia. Não vai tarifar nosso bom dia. Não vai, bom dia, escapamos. Bom, eu adorei a fila da CNH. Essa eu vou usar em sala de aula. Cara, você está me parecendo na fila do CNH. É o carisma de uma fila de renovação do CNH, professor. Exatamente. Aquele carisma forte, né? Aquela vontade, aquele ímpeto. Né? Mas, olha, sobre essa medida do Trump, né? Essa prorrogação, porque se trata disso. Né? Ele prorrogou, né? Os atos do IEPA. Né? O que é IEPA? Né? É Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. É uma lei dos anos 70, né? Em que os Estados Unidos se defendiam em situações até de ataques terroristas, coisas assim, que o Trump readaptou para esse tipo de pressão sobre o Brasil. Né? Que era aqueles célebres 40%. É um tarifaço. Era os 10% que era para todo mundo, mais 40% para o Brasil. Né? O que aconteceu? A Suprema Corte disse, olha, isso aí não pode. Né? E mesmo com a maioria conservadora, a Suprema Corte leu a Constituição e viu que o óbvio, né? Que tarifa é, desde a Constituição dos Estados Unidos, desde o início dos Estados Unidos, tarifa é assunto do Congresso. Né? Porque depende de vários interesses, o que é bom para um Estado pode não ser para o outro. Então, tarifa é assunto do Congresso, não é do Executivo. O Trump teve que aguentar isso e ele se referiu nessa reedição a exatamente esse ponto. Eu não vou desobedecer à Suprema Corte. Né? Porém, né, aquela decisão de 30 de julho de 2025 era uma decisão dupla. Era uma decisão de tarifas e uma decisão de punir autoridades brasileiras. A Suprema Corte não o proibiu de punir a autoridade. É essa a festa. É por isso que os grupos aqui estão comemorando essa possibilidade, porque na edição original tinha as duas versões, a tarifa e a punição. A famosa Lei Magnitsky, a adaptação da Lei Magnitsky para outro fim virou esse. O que Flávio Bolsonaro está se manifestando é da possibilidade de usar essa outra parte, de Trump usar essa outra parte. Essa atitude toda tem nome e sobrenome. Essa atitude está assinada. Ela chama Marco Rubio. Uhum. O Trump, quem está movimentando esse caudal, quem está fazendo Milley fazer toda essa estrionice, quem está fazendo o Trump se mexer nessa direção é Marco Rubio. Ele está... exatamente. Está aí a fotografia. Né? Porque Marco Rubio tem, como todo mundo sabe, ambições desmesuradas para o governo. Ele quer substituir o Trump. Aquele bonezinho na cabeça vermelho, diferente, com o ano da próxima eleição do Trump, é mais ou menos o seguinte, eu ainda estou aqui. É esse o recado. Por isso, o Itamaraty acertou em cheio, o presidente Lula acertou, convidando o senhor Marco Rubio a abrir um escritório aqui. Vem! Abre um escritório aqui e defende o teu candidato. Porque ele fez uma, sabe, seta envenenada? Perfeita, coisa bem feita, de diplomata competente. Dr. Trump autoriza o senhor Marco Rubio a vir para o Brasil e fazer isso. Porque a hora que o senhor autorizar, o senhor sacramentou o senhor Marco Rubio como o candidato.
Na hora que o senhor fizer isso, o Vence vai para cima do senhor e o seu governo acabou. Dá para entender ou eu preciso desenhar? É o jogo de xadrez, né, professor? Deixa eu Perfeito. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar aqui a deixa. Me parece, a sua explicação é muito clara. Me parece que é exatamente isso. Quer dizer, fica agora novamente aberta a possibilidade de sanções contra autoridades brasileiras, aplicação novamente da Lei Magnitsky, etc, etc. Se eu quero, na questão de tarifas ainda, eu queria que a sua avaliação para o seguinte. É claro, o Trump usa, né, as tarifas como um instrumento de pressão sobre os países, na tentativa de submetê-los e subordiná-los aos interesses econômicos dos Estados Unidos. Quando ele fez isso com a China, no ano passado, a China, assim como todos os países, sobretudo os maiores, evidentemente, né, tem instrumentos para, eu não digo retaliar, mas dizer, olha, isso não vai ficar barato para você, né? Trump, não vai ficar barato para você, Trump. O que a China fez, entre outras medidas? Estabeleceu controles rigorosos sobre a exportação das suas terras raras, que são essenciais para a economia dos Estados Unidos. Então, os países têm, estou dando um exemplo, mas os países têm possibilidades também, né, que podem fazer isso, inclusive por decreto, uma medida administrativa, não necessariamente dependendo do Congresso. O Brasil também tem mecanismos que poderá usar para, novamente, eu não gosto da palavra retaliação, mas para se contrapor a essas tarifas, né, aquelas que já foram impostas na semana passada pelos Estados Unidos. Então, eu queria a sua avaliação sobre esse cenário, quer dizer, assim como os Estados Unidos impõem as suas tarifas como uma arma, né, como uma pressão muito forte sobre os países, né, mas os países também têm as suas possibilidades, né, de também criar alguma dificuldade para os Estados Unidos. Olha, a primeira coisa, Cris, que a gente tem que olhar com calma sobre esse processo é fazer retaliação. Eu também não gosto da expressão, mas fazer retaliação nesse momento interessa para nós? Não. Não nos interessa. Não é conveniente. E não é conveniente, não é porque a gente gosta do Trump ou tem medo dele. Não é conveniente para os nossos negócios. Cris, é bem curioso um detalhe que é interessante sobre isso. Hoje, o Brasil é um país mais taxado do que a China contra os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos taxam menos China do que Brasil. Olha a relação. Olha o PIB chinês, quase 21 trilhões de dólares. Olha o PIB brasileiro, 2,2 trilhões, 10% do PIB chinês, taxando o PIB chinês, taxando o PIB brasileiro. Sabe, Cris, eu fiquei me fazendo essa pergunta. Por que diabo isso está acontecendo? Né? Por que o Brasil está atraindo tanto, como se diria antigamente, a cólera de Nero? Hoje as pessoas não sabem nem mais quem é o Nero, paciência. Né? Então, nem a cólera. Então, tudo bem. Né? Então, por que está atraindo tanta pressão dos Estados Unidos? Sabe, Cris, a gente tem que olhar, não é a mesma coisa que as terras raras. A gente tem que olhar o que está dando certo aqui, o que é que eles ficaram bravos lá. Se a gente não olhar para isso, não entende a raivinha. No ano passado, o agronegócio americano exportou, foi sem querer que eu peguei essa informação, 171 bilhões de dólares. O agronegócio nosso aqui, o nosso agronegócio, quando a gente fala agronegócio, a gente pensa que é só o agro. Não. É a Embrapa, viu? É a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que fez essa expansão, é um dos exemplos maravilhosos. O Brasil tem duas coisas para ter orgulho, o SUS e a Embrapa. Né? E a Embrapa moveu isso, a gente tem pouco contato com isso, eles aparecem pouco. Principalmente as universidades federais, nas áreas agrícolas, Viçosa e tudo mais. Né? Desenvolveram muito. O pessoal do agro ganhou dinheiro, mas saiu tudo da cachola da pesquisa universitária. Né? Pesquisa no Cerrado e tudo mais. Mas vamos ao que interessa. 171 bi os americanos venderam, nós vendemos 169. Custou. Empatado. Ameaçou. Encostando. Ameaçou.
encostou. 2, no primeiro semestre desse ano, o agro brasileiro cresceu 6% a exportação. O agro americano caiu por causa de clima, por causa... Você vai me dizer, mas espera aí, mas agro, quando se olha para as big techs e tal, agro é assim tão importante para os Estados Unidos? Não é importante só economicamente. Vender 170 bilhões de dólares é bom, né? Mas ele é importante politicamente para Trump. O agro é lá aquele redneck típico, o agro é aquele fundão dos Estados Unidos que é Trump, né? Ele quer tratar bem e está tendo um monte de problema. A agricultura americana está enfrentando um monte de problema. Segurar o Brasil é dar um tchauzinho para esse mundão lá interno. Nós estamos pegando carona numa bronca que é nossa. Vamos deixar as coisas claras. Se não entender isso, não junta uma coisa na outra. Não é só raivinha, não. Tem dinheiro nessa coisa. Professor, eu tenho uma impressão aqui, eu acho que o senhor matou a charada. Quando o senhor aponta a diferença do tratamento dispensado da China, que é o grande inimigo hoje, tanto no campo comercial quanto no campo estratégico, só para lembrar aqui um número, a China encerrou 2025 com um superávit na relação com os Estados Unidos de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. O Brasil encerrou com um déficit de 400 milhões de dólares, ou seja, me parece que essa não é uma questão comercial. E, por exemplo, essa medida adotada ontem pelo Trump é uma medida inócua, porque ela foi derrubada pela Suprema Corte, então ela não vai produzir resultado agora. Ela pode até produzir pressão política. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte, me parece que a questão de fundo é uma questão ideológica e geopolítica, porque o Brasil é hoje a porta de entrada da China no quintal dos Estados Unidos. E nós estamos... Porque a política ficou muito clara. Onde o Trump está distante é pancada, tiro, bomba e míssil. Irã, por exemplo. Onde os Estados Unidos está próximo é interferência em eleições, como é o caso do Brasil, como foi o caso do continente sul-americano. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, será que essa estratégia do Flávio Bolsonaro de criar problemas aqui, problemas junto à justiça eleitoral, problemas claros, né, de interpretação inequívoca, cometer erros que não são erros, que são ações estratégicas, não tem como objetivo criar lá na frente o motivo para que os Estados Unidos não reconheçam a vitória e o futuro governo do Lula, se ganhar a eleição? Nós temos 2 pontos aí nessa história da vitória do Lula, né? A eleição do Lula é em outubro, mas a eleição nos Estados Unidos é em novembro. Eu não tenho nenhuma fonte secreta. Minha bola de cristal está absolutamente embaçada, não funciona, tem todos os problemas. Mas tem um jeitão de cada 3 americanos, só um diz, olha, tudo bem a guerra no Irã. Presta atenção nisso. De cada 3, um. A inflação nos Estados Unidos, vamos ver a de julho, a de junho foi 4,8, a de maio foi 4,2. Número é um troço chato pra cacete, mas ajuda a gente a entender a coisa. Está subindo, cara. Ou seja, o sujeito vai chegar no 4 de novembro, no dia da eleição, com menos dinheiro no bolso. Fábio, isso é universal, eterno, eu acredito que desde da Era das Cavernas. Né? Sem dinheiro no bolso, o povo vota bravo com o governo. Concorda comigo? É o mundo inteiro assim. Sempre foi. Então, Trump tem esse pequeno problema. Né? A possibilidade de você mudar uma das casas começou a ficar cada vez mais real. Se isso acontecer, observa o movimento dos deputados democratas e dos senadores democratas dizendo que estão se metendo com o Brasil de forma ilógica. Eles não estão fazendo isso porque eles amam o Brasil ou têm uma grande possibilidade eles querem vir no carnaval. Não é bem isso. As bases econômicas deles nos seus estados estão sentindo forte a reação de perder negócio com o Brasil. Eu vou repetir. O que segura Trump com o Brasil foi o que ele teve os 39 segundos de amor, foram duas coisas. Primeiro, a pressão de que o Brasil se aproximaria mais e mais da China. A segunda é a pressão interna. Panunzio, 6 mil empresas americanas
tem cadeia produtiva integrada com empresa brasileira. O Brasil é dono de 11 produtos essenciais, insumos básicos, de ferro, gusa, celulose, que o Brasil é o maior fornecedor. Você não troca de fornecedor de uma hora para outra. Conversa com o cara da padaria, se ele de repente troca o fornecedor de bolo de coco. Pergunta para ele. Não é assim. É demorado. Quando você perde, quando você briga com alguém por causa de preço e bota tarifa, quando você vai procurar outro fornecedor, ele cobra mais caro. Isso é elementar. Claro. Todo mundo é capaz de entender isso. Então, o empresário americano olha para o Trump e diz para ele, olha o que você está fazendo, porque isso vai provocar mais inflação. Então, é evidente que o Brasil tem peso, né? É a pergunta da crise, quer dizer, a China é importante? É. Né? A China é muito mais importante que o Brasil? É. Mas o Brasil tem peso nessa história. E não é só por segurança alimentar. O Brasil tem um poder de exportação muito forte. E aí a gente tem que ver o outro lado que os democratas conseguem perceber e uma parcela dos republicanos também. A parcela não trumpista. O Brasil tem muito interesse. Você falou a palavrinha mágica, viu? O Brasil tem muito interesse geopolítico para ser entregue para a China. Se ninguém percebeu, vamos contar. A China está fazendo 5 estradas, entre aspas, 5 ligações bioceânicas. Obrigado, minha entre querida. o Atlântico e o Pacífico. Coisa boa. A China abriu Xangai, no Peru. O agronegócio brasileiro tem 2 olhos desse tamanho em Xangai. Xangai quer dizer viagem para a Ásia, 1/3 a menos de dia. O preço cai, nós vamos ter mais soja para vender, mais fácil vender. O lucro é maior. Você pode ver, né? Os bolsonaros todos e etc. no agro falam mal de mim, mas China eles não xingam, não. Não. O Milei também. O Milei também. Real. Né? O Milei também. China não. E essa ameaça. Então, quando você olha para esse jogo, né, o Brasil tem uma importância, mesmo no contexto americano, que é muito interessante de notar. Nós não somos... Aquele complexo, e é bem interessante isso, desculpa que eu estou falando muito, viu, William? Mas é bem interessante uma coisa interessante nisso, né? Nós nos livramos do complexo do vira-lata, lembra o complexo do vira-lata do Nelson Rodrigues? Em 3 áreas. Na diplomacia profissional, na diplomacia empresarial e na diplomacia militar. Nós não nos comportamos como vira-lata. É a tua frase, Cris. A gente não olha para isso de uma forma dominada. O diplomata profissional foi lá nos Estados Unidos, isso que você falou, que o William falou no julho do ano passado, e disse para eles, se vocês quiserem, a gente faz mais negócio com a China. Não tem problema nenhum. Professor. Aí veio os 39 segundos de amor. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!